Alô pessoal, bem-vindo ao canal Física Mais Brasil. Hoje o nosso vídeo é: qual é a equação mais importante da matemática? Uma pergunta interessante. Qual é a equação da matemática? Tem milhares de equações, mas qual é a mais importante? Nesse vídeo você vai ver qual é a mais importante. Existe uma enquete no mundo dos matemáticos, a equação mais bonita, está relacionada com o número complexo, ó. Quem já viu o número complexo, quem não viu, E elevado a I cosseno de φ mais I seno φ. Essa é a relação de Euler. Tá aí. Mais bonita, o pessoal chama, os matemáticos, E elevado a I π igual a menos 1. Número de Euler, número imaginário, número π e o número dos inteiros, negativo. Aqui está o eixo dos imaginários, o eixo dos reais, ó. Né? Aqui vale 1 e menos 1, aqui é o menos 1. Aqui menos i, 1. Né? O eixo aqui é do seno, aqui o real é cosseno. E os matemáticos falam que isso aqui é a equação mais bonita. Agora vamos ver qual que é a equação mais importante. Olha lá. Ela é aqui. Ela é realmente essa equação aqui. Ela é feia, mas pensa numa equação importante. Olha lá. 1 sobre sigma, raiz quadrada 2π, e elevado a menos meio, x menos mi sobre sigma ao quadrado. Negócio feio, né? Isso é a equação mais importante? Essa equação é a base de toda a estatística probabilística. Ela é a base, é fundamental. É a equação normal. Tá aqui. Quem são esses caras? Primeiro, ó, o sigma aqui é o desvio padrão, chamado dispersão. Esse mi aqui é média. Todo fenômeno repetitivo que fica em torno de uma média geralmente segue a distribuição padrão. Tá vendo? Olha lá, o valor que você mede menos a média daqueles valores. Elevado ao quadrado, o número pode estar abaixo da média, vai dar negativo, ou acima da média, dá positivo. Mas elevado ao quadrado fica positivo. O menos meio aqui, ele cai a curva. E o sigma aqui, ele deixa a curva mais estreita, imagina um sino, mais estreita ou mais aberta. Então é a dispersão, que é o desvio padrão. É quanto o valor saiu da média. Pega um exemplo, a altura das pessoas. A altura média do homem brasileiro adulto, 1,75 m. Né? Pega a dispersão, vamos supor, 10 centímetros. Não calculei, mas estou chutando 10 centímetros. Então você vai ver em 2 sigma, 2 vezes a dispersão, 20 centímetros a mais, ou 20 centímetros a menos. Né? 3 sigma, vamos supor que sigma seja 20 centímetros. Então 60 centímetros a mais, 60 centímetros a menos, né? 2,35, bastante, hein? 1,75, 25. Então você pega 3 sigma, né? 3, 20, 60, 60 mais 75. Então vai depender do desvio padrão, né? Só que a gente sabe o seguinte: quanto mais a pessoa sai fora da curva, menor a probabilidade de ocorrência, né? Em média, a pessoa está 1,75 m, mas num grupo de pessoas adultas, você achar a pessoa acima de 2 metros, já fica raro, a distribuição é rara, a probabilidade é menor. 2,10 m, menor ainda, 2,20 m, menor ainda. Né? Então, essa curva aqui é a curva da distribuição normal. E vocês vão ver como ela é importante. Olha lá, mi a média e o desvio padrão, dispersão. Aí os matemáticos acharam que isso aí é muito complicado, essa equação é complicada. Aí tentaram facilitar para toda a estatística, toda a matemática, toda a teoria probabilística e estatística. Colocaram o mi igual a 0 e o sigma igual a 1. Aí a equação ficou aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada 2π, e elevado a menos x quadrado sobre 2. Ficou bem mais simples. Olha aqui. A média é 0, o sigma é 1. Então fica x ao quadrado. Sigma é 1, fica 1 sobre raiz quadrada 2π. Então a equação, aquela equação feia, ficou uma equação mais bonita aqui, ó. Só que essa equação, para resolver na integral, é usada cálculo numérico. Só que isso aí é tabelado. Todos os livros de estatística e probabilidade estatística
tem essa curva normal tabelada. Você vai lá nas últimas páginas, está lá valores tabelados. Então, no curso de estatística é fundamental. Então, essa aqui é a normalizada. Ó, μ igual a 0, sigma igual a 1. Matemática. Então, os matemáticos criaram, né? Aquela curva lá foi descoberta lá no começo do século XIX por Gauss, Moivre e Laplace. Moivre é um matemático francês, Laplace também, e Gauss um matemático alemão. Eles que estudaram essa curva. Isso chama gaussiana. Curva Gauss-Laplace, etc. Aqui é exemplo da altura das pessoas lá. Né? Você pode pegar um desvio padrão, sei lá, vamos supor que a altura média seja 1,80 m, pega mais 20 aqui, 2 metros. Mais 20, não, mais 10 centímetros, por exemplo. 1,80 m, 1,90 m, 2, 2,10, 2,20, 2,30, já é raro pra caramba, 2,30. Então, aí você vai ajustando, você ajusta, vai dar e pessoas mais baixas lá, de 60, 50, 40, pessoas adultas, homens adultos. Se torna mais raro também. Então aí você determina o sigma e a média. Só que essa curva aqui, ó, o sigma é igual a 0 e o desvio padrão é igual a 1. Aí você desloca, o matemático tem essa propriedade aqui. Tá aqui você desloca para 0 e com desvio igual a 1. Aí você muda as variáveis e você calcula essa probabilidade aqui. Admitindo mais ou menos que a altura é aproximadamente gaussiano. Segue aquela curva lá de sino. Então ela pode ser associada à probabilidade. Aí que os matemáticos, já que as coisas se distribuem, existe uma probabilidade, né? Qual a probabilidade de uma pessoa ter mais de 2 metros de altura? É pequena, né? Ou menos de 1,40 m, é pequena. Então você consegue associar aquela curva de distribuição à probabilidade. Só que a probabilidade varia de 0 a 1. Então por isso que a integral aqui, a área ficou igual a 1. Probabilidade. Então é normalizado. Aí aquela equação lá entra integral, porque é área. Matemática, cálculo integral, área. Vai de menos infinito a mais infinito. Menos x2 sobre 2, 1 sobre raiz quadrada de 2π. Isso aqui é igual a 1. Está normalizado. Então lá, vantagem disso aí, valor estabelado, devemos apenas mudar a variável. Então, para a matemática, é interessante, ó. Olha o gráfico aqui. Isso aqui é o gráfico matemático, ó. Curva contínua, vem do menos infinito a mais infinito. Aqui a média μ, olha lá, 1 desvio padrão, 2 desvios padrão, 3 desvios padrão. 3. Até 3 desvio padrão é tolerado na medida, né? É acima de 3 só no mundo da matemática. Na prática até 3 sigma. Isso vocês vão ver que é interessante. Então, aqui ó, tá vendo? Pega a média, pode ser altura, inteligência, pode ser o que for. Aí você calcula aqui a probabilidade, ó. Como é 1, a área toda é 1, a probabilidade à direita é 0,5. A probabilidade de cair à esquerda é 0,5. A probabilidade de cair daqui de mais ou menos 1 sigma é 0,68. Mais ou menos 2 sigma, 0,95. Quase 1, ó. E 3 sigma, 0,997. Dá quase 3 em 1000. Isso que é interessante, ó. 3 sigma. A maioria dos fenômenos físicos, a 3 sigmas, né? É o controle de qualidade. 3 sigma aqui, ó, você pode ver, se você admitir a altura mais ou menos do gaussiano, o que acontece? Aí você determina o sigma, e fala assim, a altura do brasileiro é mais 75. Mais ou menos 3 sigma seria alguém acima de 2,30 m, raríssimo, né? Então aí você vê lá, qual a probabilidade de alguém ser acima de 2,30 m? Alguém que está fora dos 3 sigma. É muito raro. Ou qual a probabilidade de alguém estar acima de 2,20 m, 2,10 m? Então você tem que determinar o sigma. O segredo é determinar o sigma. Aí você consegue determinar a probabilidade. Geralmente, na matemática, 3 em 1000 significa que está fora de 3 sigma. 3 em 1000. Seguindo esse padrão de 3 sigma aqui, ó. 3 em 1000, está fora aqui.
para cá, para cá. Então, 99,7,2 está entre mais 3 sigma e menos 3 sigma. O segredo é determinar o sigma, da distribuição, de altura, de inteligência, de peso, tudo. Agora, o interessante é o seguinte, ó, muitos fenômenos seguem aproximadamente, muitos fenômenos, a maioria, muitos. Vou te dar um exemplo, ó, peso de um adulto com idade específica, altura de pessoas com idade específica, inteligência das pessoas com determinada idade, né? A inteligência média do brasileiro é 85, um valor baixo. Eu não entendi por que tem esse valor, o Brasil tem um valor tão baixo de QI, né? Mas depois que eu vi que os maiores influenciadores, os maiores seguidores, tem o maior número de visualizações no YouTube, aí eu entendi por que é. O brasileiro tem 85, quer dizer, existe uma correlação, né? A turma gosta de ver aquelas coisas de funk e tal, ninguém gosta de matemática, né? Ciência, né? Então, não vai ter. Então vai ter aqueles influenciadores lá digitais, aqueles funkeiros, e é o brasileiro, a maioria do brasileiro. Por isso que o brasileiro tem média QI 85. Eu achei que existe uma correlação. Matemática é para elite, né? É coisa rara, que nem xadrez, é para elite. E é difícil. E a matemática é tão importante, ela é fundamental em toda a ciência. Sem matemática você não estaria assistindo esse vídeo, o seu celular não estaria funcionando, sem matemática o avião não voaria, o carro não andaria. A matemática é fundamental. E a matemática que vai cair em concurso público, para você prestar, para você ser alguém, ter no concurso público, ter uma boa profissão e com estabilidade. Não vai cair dança de funk nem da dança do TikTok. Então é a matemática. E estatisticamente a matemática pertence à elite, infelizmente. Não deveria, né? Ó, dado um objeto, essa curva é tão importante, tudo que você vê aqui, pega um carro, na eletrônica, na mecânica, tudo que você vê segue mais ou menos essa curva. E o controle de qualidade que tem nas fábricas, nas indústrias, segue 3 sigma, padrão 3 sigma. Pega 1000 resistores, você vai medir lá no multímetro, existe a probabilidade, está lá, o resistor de 100K, existe uma probabilidade que ele sai, 3 em resistores sai fora do 3 sigma, daquele padrão de resistor. Um está um pouquinho a mais, outro está um pouquinho a menos. Capacitor, transistor, tudo, peça de carro, né? Roda, pneu. As indústrias usam o controle de qualidade 3 sigma. Quer dizer, existe a probabilidade de 3 em 1000 de sair fora dessa curva. Você vê milhares de peças, está lá, milhares de peças. Existe 3 em 1000 que saem fora do 3 sigma. 3 em 1000. Então, muitas vezes você compra um carro novo e se tiver o azar que está fora dessa curva, uma pecinha lá, que é importante, e aí seu carro começa a dar defeito. Aí você vai lá na agência e fala, puxa, meu carro tive um azar, né? Porque caiu fora da curva do controle de qualidade, que eles usam 3 sigma, que é o normal. Isso que usa. Então existe a probabilidade de 3 em 1000. Celular, mesma coisa. Tudo. Relógio, tudo. Todo o processo produtivo que está em torno de uma média segue o padrão 3 sigma. Talvez lá no CERN, física nuclear, eles usam 4 sigma de controle de qualidade. Um negócio pavoroso. Mas geralmente é 3 sigma. A maioria das fábricas, indústria, mecânica, tudo. Na construção civil, 2 sigma ainda. 3 sigma é tijolo, né? Tijolo, a variação do peso do tijolo é muito grande, né? Em construção civil. Então essa curva é importante. Tudo. Ó, controle de qualidade de produção de peças, erros estatísticos. Quando o Gauss estava vendo os erros estatísticos lá das estrelas, lá, ele era astrônomo também, ele descobriu que seguia aquela curva padrão lá. Por isso que o Gauss descobriu erros estatísticos. O erro na medida, você pega 100 peças em mede para química,
vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Curva normal. Os erros estatísticos. A nossa vida, aí que está interessante, a nossa vida, alguns detalhes seguem aproximadamente a curva normal. O tanto que você come de comida por dia, em média, é um valor médio. Se você fizer durante vários anos, 5, 2, 3 anos, pegar a média, serve uma curva normal. O tanto que você bebe água, eu bebo água mais no verão, no inverno, mas sai uma curva oscilante, aí você pega os valores, vai dar uma curva normal. Gaussiana, 3 sigma. O horário que você sai de casa. Eu saio de casa às 7 horas da manhã. Mas se você pegar o relógio altamente preciso, você vai ver que o minuto, segundo, aí você vai ver que você sai um pouquinho mais, um pouquinho menos. O horário que eu pego o ônibus atrasa. Uma hora ele vem, em média, você pega aquele horário. Em média, você chega no horário do serviço. Se você pegar todos os horários, eu lembro que era digital, antigamente era analógico, o relógio, depois passou a digital, aí eu via as horas, eu via o esquema de horas. Em média eu chegava, era gaussiano. O horário que eu saio de casa é gaussiano. Então a vida da gente está essa curva de Gauss aí. Todo lugar tem. Certo? O horário que você fez, o dinheiro que gasta por dia é gaussiano. Em média você gasta lá um valor. De repente existe um fenômeno, acontece um fenômeno raro, sai fora da curva lá, 3 em 1000. Fenômeno raro, gastou, acidente, doença. Mas em média é gaussiano. Quem garante isso é o teorema do limite central. Então é um teorema matemático complicado que garante que a curva gaussiana, as distribuições gerais caem em média a gaussiana. Fica para outro vídeo. Conclusão, essa equação de distribuição normal é a mais importante da matemática, minha opinião. Ela é misteriosa, você viu que ela é misteriosa. Tem nessa forma o número π, 1 sobre raiz quadrada de 2π, o número de Euler, e elevado a menos x ao quadrado, e também o infinito, mais ou menos infinito. E tem o desvio padrão, que é a dispersão, né, da medida, né? E tem a média. Onde tem média, onde tem desvio padrão, tem essa fórmula. Isso que é interessante, hein? Bonito, é a equação mais bonita e importante da matemática. Está em tudo, inclusive na nossa vida. Falou? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.